Quero sentir a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Jesus está aqui nessa casa, nessa manhã. Somos gratos a Ele pela sua presença aqui neste lugar. Aleluias. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, aleluias. Aleluias. Amados, abra a palavra do Senhor, abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aleluias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 23, é a leitura oficial da ceia. E nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Aleluias. 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 Eu sinto Deus aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui em nosso meio. Aleluia, seja adorado, seja glorificado, Jesus. Aleluias. Nós sabemos, irmãos, da importância da Santa Ceia do Senhor. Estávamos falando isso, comentando e conversando com os irmãos nessa semana sobre a importância da Santa Ceia na vida do crente, né? Glória a Deus. Abaixa um pouquinho só, tirar o microfone. Glória a Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre algo sagrado, e não é um simples costume, né? Uma simples tradição, mas é um mandamento, né? É um mandamento de Cristo, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve no verso 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial vivo, né? É uma proclamação. Nós estamos aqui hoje proclamando a nossa fé, né? É uma comunhão com a igreja, é um chamado à santificação, né? E é também, irmãos, uma preparação para a volta de Jesus, né? Cada noite que nós estamos aqui, nós estamos proclamando a volta do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver rapidamente, à luz da palavra, né? Por que nenhum crente, nenhum cristão deve negligenciar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Nós sabemos que hoje é algo já banal para muitos crentes, né? Para muitas pessoas hoje não tem mais aquele entusiasmo, aquela reverência, né? Aquele desejo pela ceia do Senhor Jesus, né? Quando a gente fala, esse domingo é a Santa Ceia do Senhor, não causa mais, né, irmãos, aquela coisa maravilhosa, aquele fogo dentro de nós, aquele desejo de estar participando da ceia do Senhor, né? Então, nós vamos meditar rapidamente, vamos falar, né? Por que o crente não deve negligenciar essa mesa, a Santa Ceia do Senhor Jesus, amém? A ceia é um memorial, né, do sacrifício de Cristo. Nós temos falado sobre isso na Santa Ceia, né? Então, na ceia, quando nós vemos aqui essa mesa posta, nós lembramos, né, do preço que foi pago na cruz do Calvário. Lucas 22, 19 e 20, só preste atenção, eu vou ler. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, irmãos, esse pão representa o quê? O que representa o pão? O corpo de Cristo, né? Que foi moído por todos nós. Isaías disse isso no capítulo 53, no verso 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, isso representa, né, o pão tem essa representação. O cálice, o suco de uva, né, que daremos graça e tomaremos como sangue de Jesus, né, representa o sangue da nova aliança. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, cada vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós somos levados espiritualmente ao Calvário, lá onde Cristo morreu, né, para nos lembrar, a minha salvação não foi comprada por dinheiro, mas por sangue. Todas as vezes que participamos, que tomamos a ceia do Senhor, nós somos levados espiritualmente, transportados ao Calvário, e lembramos que a nossa salvação foi comprada a preço de sangue. Amém, irmãos? Amém. Imagine um filho que guarda com carinho a foto de um pai falecido. Eu tenho a foto dos meus pais, né? E toda vez que eu olho a foto do meu pai, da minha mãe, eu lembro, né, daquele amor que eles tinham por nós, aquela dedicação que a minha mãe tinha, né? Fazia comida, fazia. Então, toda vez que eu olho a foto, eu lembro do amor da mãe, do pai, né? E assim também a Santa Ceia. Assim ela deve ser, né? Ela nos faz lembrar do amor de Cristo. Toda vez que nós participamos da ceia, é como se nós tivéssemos uma foto do Calvário lembrando, olha, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Nós devemos ter essa lembrança. Amém, irmãos? Paulo ainda continua escrevendo na sua carta, no verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, quando participamos da ceia, nós estamos pregando um sermão silencioso, né? Estamos dizendo, eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus ressuscitou e, por fim, o mais importante, eu creio que ele voltará. Aleluias! E sempre quando nós falamos que a Santa Ceia é um alimento espiritual, né? João escreveu no Evangelho, no capítulo 6, ele diz assim, no verso 53, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, assim como o pão alimenta o corpo, a ceia alimenta a nossa alma. A ceia do Senhor nos fortalece espiritualmente. Amém, meus irmãos? E não deixa de ser um momento de muita comunhão. Paulo escreve na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, o 16, diz assim, o cálice de bênção que abençoamos não é, porventura, a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Na ceia, nós lembramos que nós não estamos sozinhos. Somos o quê? Somos um corpo em Cristo Jesus. Participar da mesa do Senhor é declarar assim, eu pertenço à igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em comunhão, somos um corpo em Cristo Jesus. Então, quando nós participamos, nós estamos lembrando também que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Quando uma família, quando você se reúne na sua casa para
uma refeição em volta da mesa, o que acontece quando uma família ela se reúne em volta da mesa? Ali tem união, ali tem conversa, ali tem comunhão. Se não é assim, deveria ser, né, irmãos? Glória a Deus. E a ceia é a família de Deus. Nós estamos aqui ao redor da mesa, porque nós somos uma família. Então, por isso que é importante, né? Ninguém está brigado com alguém. Por isso que é importante nós perdoarmos, porque nós estamos aqui. Cristo é o centro aqui da mesa. Então, imagina, nós estamos sentados aqui junto com os nossos irmãos, né? E se um está em desavença com o outro, né, irmãos? Estamos diante de Jesus Cristo. Então, por isso, nós devemos estar conscientes. Amém, meus irmãos? E a Santa Ceia também, ela exige de nós, que Paulo fala aqui, que ela exige um autoexame, né? Ela exige um autoexame. O verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o irmão? Não. É a si mesmo. E depois de examinar, não participe. É isso? Não. Então vamos dizer todos juntos o verso 28? Examine-se, pois, o homem. Glória a Deus. Então, irmãos, a ceia do Senhor, ela não é para afastar o crente, mas para levar o crente ao arrependimento. Aleluias. Aleluias. Se fosse para afastar, ela escrevia, né? Estava escrito aqui: examine-se o homem a si mesmo, né? E afaste-se. Afaste-se da mesa. Não, mas ela está falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois do exame, coma do pão e beba do cálice. Aleluias. Davi, quando ele pecou, após o seu pecado, ele clamou no Salmo 51:10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Assim também, cada ceia é um convite para pedirmos a Deus a purificação, a santidade. Aleluias. Então, quando nós oramos na Santa Ceia, nós falamos: Senhor, purifica-me, Pai. Que esse alimento venha fazer bem para mim, que esse alimento espiritual venha fazer bem para a minha alma, para a minha caminhada espiritual com o Senhor. E a ceia também, irmãos, é uma preparação, né? Paulo está falando aqui que é uma preparação para a volta de Cristo. Quando ele diz, no final do verso 26, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, cada Santa Ceia é um ensaio para o banquete das bodas do Cordeiro. O apóstolo João escreveu lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós estamos aqui se preparando. Por enquanto, até que Jesus venha, nós estamos participando aqui do corpo, do sangue de Jesus. Mas, João escreveu: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Não precisaremos mais participar do pão e do sangue, porque estaremos com Cristo. E felizes serão aqueles que serão chamados à ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. E eu creio que todos nós que estamos aqui estaremos lá juntos também. Em nome de Jesus, estaremos juntos, participando das bodas do Cordeiro. Agora, para concluir e relembrar o que Paulo está falando aqui, ele fala sobre o memorial que nós devemos ter da cruz. A Santa Ceia também é uma proclamação de fé. A Santa Ceia é um alimento espiritual para nós.
A Santa Ceia é a comunhão na mesa da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. A Santa Ceia é um convite à santificação. Senhor, me santifica, Pai. Que o corpo e o sangue do Senhor venha santificar a minha vida. E por último que nós falamos, a Santa Ceia é a preparação. É a preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você participa da ceia, você está dizendo, Senhor, eu creio no teu sacrifício. Eu creio, Senhor, na tua aliança. Alimento-me da tua graça. E eu aguardo a tua volta, Senhor. Aleluias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O Senhor hoje nos convida à sua mesa. E eu faço um pedido para cada um dos irmãos, todos que estão aqui nessa manhã, com seu coração aberto diante do Senhor. O Senhor convida cada um de nós que somos batizados, que estamos em plena comunhão com o Senhor. Ele convida você, não se afaste da sua mesa. Não se prive da bênção que é a Santa Ceia do Senhor. Examine-se nessa manhã, arrependa-se e participe da mesa do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento, uma oração de quebrantamento nesse momento. Se algo nesse momento te impede, se algo nesse momento que você falou, pensou, fez, Deus está falando nessa manhã para cada um de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Arrependa-se e coma do corpo e beba do sangue. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Pai, fizemos, Senhor amado, uma breve reflexão sobre esse texto. E nós estamos aqui, Pai, para fazer o autoexame da nossa vida, Pai. Não viemos examinar A ou B, Pai. Nós queremos examinar a nós mesmos, Senhor, como manda a Tua palavra. Pai, e estamos aqui nessa manhã cumprindo o mandamento, Senhor, participando da mesa do Senhor Jesus. Pai, e para isso nós fazemos esse autoexame nessa manhã. E queremos pedir que o Senhor venha nos limpar, Pai, de todo o nosso erro, de toda mancha, Pai, de todo pecado, Senhor amado. Senhor, limpa, Pai, o nosso coração de toda maldade, de toda imundície, de toda lascívia, de toda prostituição, de todo pensamento, Pai amado, que não tenha agradado o Senhor. Limpa a nossa mente, Pai. Ó Deus, que esse alimento espiritual, ele venha satisfazer a nossa alma, Pai. Ele venha curar até enfermidades, porque tem poder, Pai. É o teu corpo, o teu sangue, Senhor amado. Ele tem poder de curar enfermidades. Ó Deus, visita a nossa vida nessa manhã, Pai. Traz paz ao nosso coração, Senhor. Traz refrigério à nossa alma. Que possamos caminhar, Senhor amado. Ó Deus, nos teus caminhos, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Que possamos estar, Senhor amado, diante da tua presença e todos os cultos de Santa Ceia, até que o Senhor venha, Pai. E que possamos celebrar, Senhor amado, essa data de hoje, essa data do mês que vem, até que o Senhor venha, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, ao terminar esta oração, nós nos sentimos livres das nossas correntes, dos embaraços, dos pensamentos negativos, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor ouve o nosso clamor nessa manhã e atende o nosso pedido, Pai.
nos perdoa e nos purifica nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê? Aplauda ao Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor.